Olá, irmãos, a paz do Senhor. Terça-feira, 31 de dezembro de 2024, um ano muito abençoado. Eu tenho o costume de gravar ou um versículo, ou uma reflexão, e tudo de uma maneira bem, digamos assim, sem ser muito profissional, mas é a forma que eu encontro. E hoje eu quero gravar uma reflexão para ser vista no futuro, quem sabe por uma filha, por uma neta. Estamos terminando o ano de 2024, entrando em 2025. Primeiramente eu pensei em falar sobre Mateus 25, mas uma pessoa muito amada ao longo do ano me indicou um livro do C.S. Lewis, Cartas para um Diabo Aprendiz, e coincidentemente minha filha Victoria, seu namorado João, vieram me perguntar deste livro, e eu estou em período de férias. Eu falei, vou ler. E eu percebi que eu subestimei a profundidade do livro. Então, rapidamente, eu quero registrar neste vídeo o que eu extraí, né? Não analisei profundamente, linha por linha, mas já dá para deixar registrado alguns ensinamentos. Então eu vou tentar registrar os ensinamentos deste livro, Cartas para um Diabo Aprendiz. Abro um parênteses, eu conheço muitas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, porque a vida ela é marcada por momentos de dificuldade, e este livro é muito importante, tá? Então, se você que está vendo esse vídeo estiver passando por um momento de dificuldades, pare um tempinho. É lógico, a Bíblia é fundamental. Tem que ler, meditar, né? Na Bíblia nós ouvimos direto da fonte, mas nós temos livros abençoados, e esse livro é um livro abençoado. Então vamos lá. Vamos fazer uma rápida oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse vídeo seja um vídeo proveitoso e ao longo dos tempos que de alguma maneira possa impactar quem estiver ouvindo. Nós oramos, te agradecemos por esse ano, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Qual vai ser a dinâmica desse vídeo? Eu vou passar, são 31 cartas, eu vou passar rapidamente, bem rápido mesmo, o tópico das 31 cartas. Você que está assistindo, se despertar, né, você pode pegar o livro e, não, eu vou na carta número tal, porque essa aí me chamou mais atenção. Mas a ideia é ler o livro como um todo. Vamos lá. A primeira carta, distrações, aborda sobre distrações intelectuais, né? O perigo. E aí, só para contextualizar, é uma carta de um diabo de alta patente instruindo diabos recém-formados a como desviar uma pessoa do caminho da salvação, ok? Primeira instrução, distrações intelectuais. Fazer com que este paciente não pense exatamente sobre Deus, mas fique gastando seu tempo com questões periféricas. Por exemplo, hoje nós vivemos o dia a era da ciência, né? As pessoas falam assim, não, hoje é a era da ciência, não é da religião, como se a existência de Deus não fosse uma total evidência, né? Então, as distrações intelectuais. Leia lá a primeira carta deste livro. A segunda, usar defeitos nas igrejas para desanimar digamos assim, o crente, né? No livro é usado o termo paciente, mas para desanimar este alvo do diabo aprendiz, né? Então, o diabo de alta patente instrui o diabo aprendiz a desviar aquela pessoa que está buscando a Deus usando defeitos da igreja. 3. Conflitos familiares. Usar conflitos familiares para gerar raiva, impaciência e também minar a fé do crente.
Eu vou usar, o termo é paciente, mas eu vou usar crente. 4. Foco na oração. Não permitir que o crente tenha uma oração, digamos assim, genuína, mas passe a usar uma oração focada em si, né? Vendo Deus como um solucionador de problemas. Eu acho que isso acontece. Muitas vezes é até ensinado nas igrejas, né? Olha o perigo. Você vê Deus como um solucionador de problemas e uso de orações focadas em si. Muitas vezes essas orações não são atendidas e a pessoa desanima. 5ª carta. Usar o sofrimento a favor, né? O diabo usar o sofrimento do crente ao seu favor. E fazendo com que muitas vezes as pessoas odeiem mais o inimigo, o ser humano, o rival, mais do que o próprio pecado, gerando também ansiedade, egoísmo, né? Ódio, estresse. O sofrimento, ele é inerente à vida de cada um de nós. Deus permite o sofrimento na esperança de que nós cresçamos. E o diabo vai usar esse sofrimento para fazer a gente desviar. Carta número 6. Ansiedade e medo. O futuro incerto atrapalha a nossa fé presente. E olha que na Bíblia, né, Deus fala várias vezes, não andeis ansiosos, lançando toda a ansiedade. Ansiedade, né, tipo assim, a depressão remete ao passado, o estresse ao presente e a ansiedade ao futuro. Então já pode pegar uma caneta aí, que ao longo da explicação vocês vão ver que o inimigo trabalha muito fazendo com que nós pensemos no futuro, enquanto Deus quer que nós vivamos um dia a cada vez. Carta número 7, mistura de política, né, fazendo com que o crente fique um fanático, seja para um lado ou para o outro, né? Isso acontece bastante. 8, a ondulação, os altos e baixos da vida. E vocês vão perceber que ao longo das cartas, vocês vão ver que os temas se repetem um pouquinho, tá? Então aqui é o seguinte, a vida, ela tem altos e baixos, isso com certeza. Às vezes a gente acha que está quase no céu e a gente é capaz de cometer um erro bobo, né? Não estou acreditando que eu estou pecando nisso aqui. E muitas vezes a gente acha que está lá no inferno e a gente vê e sente a presença de Deus, não é mesmo? Então existe essa ondulação. Deus permite essa ondulação e nunca perde a esperança de nós, no sentido de nos fortalecer. E, segundo o livro, e eu acredito, né, concordo, é usar esses altos e baixos para gerar desânimo. Né? Aquela pessoa que está no momento que recebe a notícia ruim e fala, né, eu costumo brincar com as minhas filhas. Tem gente que fala assim, eu estou com raiva de Deus. Por quê? Porque minha vovó de 120 anos morreu. Como uma pessoa pode ter raiva de Deus porque uma vovó de 120 anos morreu? Então, isso acontece. 9, e aqui já começa a ficar mais perigoso. Prazeres e a tentação. Excessos, vícios, corrupção, culpa, egoísmo. Isso aqui é meio óbvio, né? A gente tem como inimigo a carne, o mundo, o próprio Satanás. Então, o prazer, ele é muito bom, você comer uma boa comida e tal, mas chega um limiar, e cada um sabe onde o calo aperta, né? Que vira uma arma poderosa para o inimigo. Dando continuidade, eu estou na carta número 10. As más companhias, né? Para encher essa pessoa, esse crente, esse paciente de amigos cínicos e incrédulos, com amizade superficial e hipócrita, né? De forma que esse paciente fique acostumado a pecados e que ele não perceba. Por exemplo, já viu aquela pessoa que quer buscar Deus, aí tem uns amigos, por exemplo, que falam palavrão. Aí a pessoa já sai do culto ali já falando palavrão, porque meus amigos falam, então eu vou falar também. É um exemplo, tá? Um exemplo. Carta número 11, o humor e a comédia. Não vou gastar muito tempo não, mas né, que é uma forma do inimigo usar para minar a fé do crente, usando o cinismo, o sarcasmo e até mesmo a crueldade do humor. Carta número 12, importante, aí já marca um xizinho aí, eu acho que é um dos principais pontos desse livro. Pequenos desvios morais, ou seja, usar
estratégias graduais e não abruptas para minar a fé do crente. É como se fosse assim, aquela panela do sapo, o sapo na panela quente, você vai ligando a panela, o sapo não percebe que a panela tá esquentando. Eu acho que essa aqui é uma das grandes mensagens, digamos assim, estratégicas do livro. É como se o diabão estivesse falando pro diabinho, ó, leve ele sem ele perceber que ele está se afastando. Ou seja, acho que tem até uma frase, né, que o melhor caminho para o inferno é uma estrada plana sem percalços. Carta número 13, aí ele aborda o arrependimento. Segundo o diabão, falando pro diabinho, fala assim, o crente vai chegar um momento que ele vai ter um arrependimento. Então você tem que evitar que esse arrependimento leve a uma transformação verdadeira. Olha, ao longo da minha caminhada, né, antigamente a gente tinha o hábito de, no final do culto, ter o apelo, né? E eu já devo ter ido a uns 30 apelos. Até que um dia, eu ainda estou tendo que melhorar bastante, mas eu acredito que tenha havido essa transformação. Então, na carta número 13, você estuda aí a questão do arrependimento. O medo do inimigo é que você tenha um arrependimento que o leve à transformação plena, à metanoia, à verdadeira conversão. Dando continuidade, 14, a questão da humildade. A humildade é peça-chave, né? A pessoa que é humilde, principalmente para com Deus, porque há essa diferença. Tem gente que é humilde porque ele é humilde para com o próximo, mas aí você fala de Deus, não, Deus não existe, ou seja, ele não tem a verdadeira humildade. Então, o inimigo, nessa carta número 14, ele orienta, né, os seus potestades lá de demônios a fazer com que o crente ou se sinta bom demais, perigoso, né? Muito perigoso. Eu tinha uma raizinha de arrogância, né? Que eu tento matar todo dia, para a pessoa não se sentir bom demais ou indigno demais. Eu conheci uma pessoa também que eu amava bastante, que eu amo bastante, que ele falava assim, não vou pedir mais nada a Deus, porque eu não sou digno. É uma seta diabólica, né? Fala, não, nunca mais eu vou pedir nada a Deus, porque ele já me deu mais do que eu merecia. Isso não está na palavra de Deus. O que a palavra diz, né? Para a gente colocar as nossas orações de forma detalhada. Deus é como um pai, né? Que quer que o filho peça, mas aquele pedido abençoado, né? Não para os próprios prazeres. Dando continuidade, 15, presente e o futuro, estratégia também. Olha, esse livro é sensacional. O inferno vai querer que você fique preocupado com o futuro, enquanto Deus, né, os céus, ou seja, tudo de bom, nosso Criador, quer que você foque no hoje. Basta cada dia o seu mal, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Belo de um conselho, né? Bom, carta de 16, a pessoa ficar escolhendo muito qual igreja, e aí, essa tem defeito, essa tem defeito, essa tem defeito, acaba que a pessoa não vai em nenhuma, né? Vamos ver quem chega aqui, já tô indo. Tá bom, obrigado. Fecha aí. A escolha da igreja como uma estratégia também do inimigo, a pessoa acaba não indo em nenhuma. 17, carta 17, glutonaria e excessos, né? A pessoa vai para um caminho, segundo C.S. Lewis. Eu não sou muito, isso aqui não me pega muito não, tá? Eu gosto de comer, mas glutonaria e excesso não é muito a minha... Bom, 18, aqui sobre o amor e casamento. O C.S. Lewis, ele aborda a questão do seguinte, as pessoas acham que o casamento ele é paixão, eu vou casar porque eu sou apaixonado, e seja eterno enquanto dure, sendo que, na verdade, o casamento é responsabilidade e um compromisso espiritual, é uma aliança, é um teste. Eu tenho para mim que é o maior teste que uma pessoa pode ter aqui na Terra. Carta 19, essa aqui eu não vou nem perder muito tempo, mas sobre o verdadeiro propósito do inferno. Carta 20, tentação, essa aqui é legal, desejo sexual, não vou detalhar muito, mas é uma bela de uma estratégia, né? Por isso que Jesus falou, aquele que, né, olha para uma outra mulher, ele já está em adultério com ela. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, às vezes você está lendo a Bíblia, aparece uma propaganda lá totalmente inadequada. A gente tem que lutar, né? Principalmente os homens, né, que têm os olhos mais sensíveis. Então, carta 20, como o inimigo usa o desejo sexual para minar a fé do crente. 21, ressentimento.
Pessoas também que têm a fé minada por ressentimento, não perdoa. 22, relacionamento. Pessoas, para o inimigo usar o relacionamento das pessoas ou seja, com possessão, ciúme, né? É um campo bom aqui também para desviar o crente. 23, cristianismo e política, já abordamos no passado. 24, orgulho espiritual, já abordamos também. 25, busca por novidade, a pessoa sempre querendo novidade, experiência, sendo que a vida com Deus é um caminho, de longo prazo, é uma corrida de maratona. 26, manipulação de relacionamentos, culpa e poder. 27, fazer com que o crente tenha uma oração distraída, uma oração assim, até mesmo mecanizada, né? Sendo que a oração é uma baita de uma ferramenta quando nós falamos com Deus. 28, medo da morte. Mais uma vez aqui o 29, sofrimento e orgulho. 30, trabalhando com a coragem, não deixando com que o crente tenha uma coragem altruísta. Deu uma acelerada aqui no final e terminando no 31, a carta em que o diabo perdeu porque o nosso paciente foi salvo. Então, irmãos, eu queria... Esse vídeo é um vídeo para ressaltar a importância deste livro, né? A mensagem principal é o perigo para que a gente não esteja nesse caminho tranquilo. Se a sua vida estiver muito boa, você achando que está tudo certo, era da ciência, todas as igrejas não prestam, eu não sigo a Deus porque papai e mamãe me trataram mal, eu só oro pensando em mim, eu sofri muito, estou com raiva de Deus, eu estou muito ansioso, não quero saber de Deus porque eu estou muito ansioso, eu só quero, o governo brasileiro não presta, a gente tem que resolver essa situação do Brasil, a vida está difícil, né? Sendo que ela tem momentos de dificuldade, enfim, ou então muito a vida focada em prazeres, meu Deus, é tão bom, aí você chega no restaurante, briga com o garçom porque a carne não está ao ponto, né, no ponto que você pediu, todas essas armadilhas, né, usadas pelo inimigo. Então acho que a mensagem principal será que você hoje está fazendo o jogo do inimigo? Acho que o livro do Sun Tzu, né, totalmente aqui aleatório agora, fala assim, se você não conhece o seu inimigo, você vai lutar com ele várias vezes e vai perder. Mas se você conhece o seu inimigo e conhece a ti mesmo, né, você tem grande chance de vitória. E uma outra coisa também, acho que agora me faltou, essa é do Sun Tzu, e até a própria teoria dos jogos, né, que a gente tem que se preparar para o pior cenário, a melhor estratégia para o pior cenário. Então, verificar aí se o inimigo não está oculto nas nossas vidas, né? É isso. Oculto nas nossas vidas não, se as estratégias do inimigo estão... trazer evidência. Quando você coloca a luz ali, o inimigo bate em retirada. Então, para terminar, tem mais 2 minutinhos aí. Mas, André, você falou de Mateus 25. Quero deixar registrado aqui Mateus 25. Tem 3 ensinamentos maravilhosos. A parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e a parábola do fogo eterno e da vida eterna. Que não é uma parábola, é um ensinamento, né? Em Mateus 25, Jesus termina o sermão profético. Bom, mensagem número 1, das 10 virgens, mensagem de vigilância. Estou falando para mim, tá? Eu quero entrar em 2025 vigilante, manter a vigilância. Dos talentos, para a gente aproveitar os nossos talentos da melhor maneira possível, ok? A Bíblia fala, a gente vive num mundo que tem que dividir, né? Quem tem muito, divide com quem não tem nada. Mas na lógica de Deus, repare, os trabalhadores da vinha, o último, que entrou no último minuto, ele ganhou o mesmo que o que tinha trabalhado desde o início. A lógica de Deus às vezes é diferente. E do talento também. Quem tinha mais, Deus pegou daquele que só tinha 1 e deu para aquele que de 5 transformou em 10. Mas eu termino aqui, essa última, no Mateus 25, fala assim, do juízo final, vai separar de esquerda o bode, a direita a ovelha, aí ele dá o critério, o juiz dá o critério, mas quem vai ter direito à vida eterna?
porque eu estava com fome, me deram de comer, estava com sede, me deram de beber, estava preso, foram me visitar, foste me visitar. Aí perguntaram, mas quando que você estava preso? Quando estava o próximo. Então essa falou muito para mim. Essa falou muito para mim. Eu vou tentar passar um ano mais silencioso, mais cuidadoso com as minhas palavras, tentando verificar as setas do inimigo, listadas aqui com C.S. Lewis, mas será que eu estou amando ao próximo como eu deveria? Será que quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar, Deus, eu orei, eu fiz culto, gravei vídeo? Ele pode falar, mas e aí? Você me visitou lá na prisão? Então falou muito para mim. Bom, se você chegou até aqui, parabéns para você. Hoje em dia o mundo está muito corrido, as pessoas não têm tempo para nada. Eu queria fazer uma oração com você. Não sei se você está com dificuldade financeira, na área da saúde, na área familiar ou até mesmo na área espiritual. Eu quero muito, preciso muito de Deus. E vamos lá, não temos todo o tempo do mundo, mas vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te agradecer pelo ano abençoado. Quero Te agradecer por cada refeição, por cada oração atendida. Peço perdão pelos nossos pecados. Quero um ano de maior proximidade contigo. Que seja um ano de conversão de vidas. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia das nossas famílias. Eu te agradeço pelas vitórias que foram muito grandiosas, mas que sem o Senhor elas não servem para nada. Escreva o nosso nome no livro da vida. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos entender as estratégias do inimigo, porque ele existe, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas e o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou como devemos agir. Que tenhamos a vigilância que o Senhor nos ensinou na parábola das 10 virgens, que nós possamos ter o serviço, né, que o Senhor nos ensinou na parábola dos 10 talentos, e que nós possamos amar ao próximo, como o Senhor nos ensinou no ensinamento no final do sermão profético. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.